Na figura, o triângulo PCD, esse menor da esquerda, é congruente ao triângulo PBA, o menor da direita aqui, tá? Determine o valor de x e y, e a razão entre os perímetros dos triângulos PCA e PBD. PCA, olha aqui o triângulo PCA, e PBD, olha o triângulo PBD. Aqui, pessoal, eu tive que pausar o vídeo por conta de barulho, então eu já fiz o seguinte, ó. Nesse meio tempo eu já peguei esse triângulo PBA e coloquei ele aqui na esquerda na posição do triângulo PCD, só para a gente ter mais uma visualização mais fácil do que a gente vai fazer, tá bom? Então, porque é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir x e y. E já que os triângulos são congruentes, é fácil de equacionar isso. Porque esse segmento AB, ele é congruente a esse segmento x mais 5. Então, eu posso dizer que x mais 5 é igual a 15. É uma maneira de passar isso para a linguagem matemática. Lembra, ó, triângulos congruentes têm lados correspondentes e ângulos correspondentes de mesma medida. Então, isso daqui é igual a isso daqui. E resolvendo essa equação, o 5 que está somando passa subtraindo. Como eu disse, esse 5 que está somando no primeiro membro passa para o segundo subtraindo. 15 menos 5, 10, certo? Então, o x a gente já descobriu, é 10. Agora, para descobrir o y, a gente pode pegar esses dois lados aqui, ó, que são correspondentes, tá bom? E igualar também. Dizer que 2y mais 17 é igual a 3y menos 2. Uma coisa que eu não deixei claro aqui, esses triângulos eles têm o mesmo tamanho, tá? Só que nessa reprodução que eu fiz aqui, eu fiz bem menor, só para a gente visualizar as posições de cada elemento, tá? Mas originalmente eles têm o mesmo tamanho. Se eu fosse seguir ao pé da letra, se eu fosse fazer esse desenho em escala, esse desenho seria exatamente igual a esse triângulo aqui, tá bom? Então, 2y mais 17 é igual a 3y menos 2. Bom, pessoal, é aquela coisa. Incógnita para um lado, quem não tem incógnita para o outro. Dessa vez eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as incógnitas e colocar no segundo membro e quem não tem incógnita no primeiro membro. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar com a incógnita positiva. Se eu passo 3y negativo para cá, ia ficar 2y menos 3y. Não tem problema trabalhar com ela negativa. É uma preferência pessoal, tá bom? Então, esse 2y vai para o segundo membro e o menos 2 vem para o primeiro. O 17 continua 17 positivo e esse menos 2 chega aqui mais 2. O 3y continua 3y e o mais 2 chega aqui menos 2y, certo? Resolvendo membro a membro, a gente tem 17 mais 2, 19, 3y menos 2y, y. Ou seja, o y vale 19 e o x vale 10. Então, a gente já descobriu os valores de x e y. Agora, a gente tem que fazer o seguinte. A razão entre os perímetros dos triângulos. Bom, os triângulos que a gente vai falar agora é o triângulo PCA. Olha aqui, ó, PCA. Vou desenhar ele aqui, tá bom? AC. P. E o triângulo PBD. PBD, é esse da esquerda. Ó. P, B, D. Tá bom. O que a gente conhece nesses triângulos? PB, tá bom? Eu sei que tem a mesma medida de PC. Então, esses dois têm a mesma medida. Eu também sei que PA tem a mesma medida de PD, porque são congruentes, certo? Bom, se eu conseguir afirmar para você que esse ângulo P aqui tem a mesma medida que esse ângulo P, eu consigo afirmar que esses triângulos são congruentes pelo caso
lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado, certo? Mas aqui a gente tem um problema, porque olha aqui, ó. O triângulo PAC, PCA, esse triângulo aqui, ó. Ele tem, esse ângulo P é esse ângulo somado desse outro ângulo aqui, certo? E o triângulo PBD, que é esse aqui, ó, PBD, ele é, o ângulo P é esse ângulo da esquerda mais esse ângulo. Vocês concordam que esses dois ângulos são iguais, certo? Porque os triângulos aqui das extremidades são congruentes, a gente já viu isso. Então, esse ângulo aqui, ó, 2 tracinhos, tem a mesma medida que esse ângulo 2 tracinhos. Se eu somo para os dois o mesmo valor, eles vão continuar tendo o mesmo valor, concorda? Imagina que aqui é um ângulo de 10 graus, só como exemplo. E esse grande aqui é um ângulo de 40 graus. Se o triângulo PAC aqui, esse ângulo P vai valer 50 graus, que é esse 10 graus mais esse 40 graus. E o triângulo PBD, que é o da esquerda, vai ser, o ângulo P vai ser 10 graus mais 40 graus também, ok? Então, já que a gente está somando o mesmo valor em valores que já eram iguais anteriormente, esse ângulo continua sendo igual, tá bom? Por isso que eu posso afirmar que esses triângulos são congruentes. E por que é importante eu afirmar que esses triângulos são congruentes? Porque a razão dos perímetros seria, eu pegaria a medida dos 3 lados de cada triângulo, somaria e fazia uma divisão. Mas já que eu sei que esses triângulos são congruentes, eu sei que o perímetro dos dois é o mesmo. E sempre que eu divido um número por ele mesmo, lá no cálculo da razão, no caso, né, que eu vou ter que fazer essa divisão, o resultado é 1. Então, a razão do perímetro de triângulos congruentes é sempre 1, ok? Então, por isso que foi interessante eu observar se esses triângulos são congruentes. Mas, professor, eu poderia calcular a medida desse lado aqui, ó, que está entre os dois triângulos, aí eu teria a medida dos 3 lados de cada triângulo, e depois eu somar, calcular o perímetro de cada e fazer a divisão? Você pode fazer isso, mas você vai chegar no mesmo 1, tá bom? Porque eles são congruentes. Essa é a charada da atividade 5. Para finalizar, a atividade 6. Na figura abaixo, os triângulos ABC e CDA são congruentes, calcule x e y. Primeira coisa, eu vou pegar esse triângulo de cima aqui e vou colocar ele na posição do triângulo ABC. Então, a gente tem aqui, ó. Aqui vai ser o ângulo A, tá bom? Na verdade, não é o ângulo, tá? Mas é o vértice, só para a gente se localizar. O C vai estar aqui em cima e o D aqui, tá bom? O segmento AD é congruente com o segmento BC. O segmento CD tá aqui, é congruente com o segmento BA. E aí aqui no ângulo C, no caso, a gente tem 2x. E aqui no ângulo A a gente tem 27 graus. Tá vendo? Olha lá, ó. Rotacionei ele de forma que ficasse fácil a visualização aqui. Por quê? Eu quero saber x e y. Então eu vou montar uma equação. Já que os triângulos são congruentes, porque o exercício disse pra gente, ó, os triângulos são congruentes. Então eu posso relacionar aqui, eu posso dizer que esse ângulo 2x é igual a 120 graus. E eu também posso dizer que esse ângulo 3y é igual a 27 graus, certo? Isso que a gente vem fazendo nesses exercícios. Resolvendo, essas equações estão bem fáceis, né? O 2 que está multiplicando passa dividindo, 120 dividido por 2, 60 graus. O 3 que está multiplicando passa dividindo, 27 dividido por 3, 9 graus. Então, x é igual a 60 graus, y igual a 9 graus. Pessoal, então a gente falou sobre triângulos, continuou no assunto triângulos, mas agora a gente falou sobre congruência de triângulos, certo?
6 exercícios, tá bom? Repitam, tá? Copiem os exercícios e tente refazê-los. E caso tenha qualquer dúvida, pode deixar aí no comentário, me mandar uma mensagem nos grupos, que eu estou à disposição. Bons estudos e até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, tchau.